nessa temática de finanças pessoais versus profissionais, hoje e quarta-feira, e estará com a gente também na aula, né, sobre contabilidade que a gente intitulou de Descomplica Contadora. Ontem eu estava falando sobre o imposto de renda e a gente ficou brincando de que, nossa, às vezes a linguagem de contador e contadora é tão difícil de entender que a gente só aceita e vai, mas a gente também tenta ao máximo, né? Entender, trazer esse conhecimento de uma forma mais tranquila também. Bia vai ajudar vocês, mas antes disso falaremos de finanças, tá? Então estaremos juntas hoje, quarta e semana que vem também com a Bia. Bia já é nossa professora, né, desde o ano passado. Bia também foi professora do Empreendedoras da Beleza. Não sei quem chegou a dar uma olhadinha lá na plataforma nos novos cursos que tem, vocês vão ver lá a fotinha de Bia também. Então, a gente está fazendo aí essa casadinha, né? Tanto Já ela vi nesse também. apoio. Você viu, Eli? Estou fazendo de tranças lá, eu vi. Ah, bacana. Tanto nesse apoio, né, no Empreendedoras da Beleza, quanto aqui também no Hub. Então, bem-vinda novamente, Bia, a turma é sua. Até 9h30, aproveite. E estou aqui nos bastidores para apoiar. Qualquer coisa é só chamar, tá bom? Obrigada, Débora. Super obrigada mesmo. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Sei que, né, estamos em fusos diferentes, em cidades, estados diferentes, mas acho que tem uma coisa, que nos une, né, que é o empreendedorismo. Então, também sou empreendedora, né, sei de todos os desafios, né, que a gente pode ter ao longo desse processo. Então, tô muito feliz aqui de compartilhar com vocês um pouquinho. Eu espero muito que vocês consigam sair da aula com essa transição, pelo menos iniciada, né? Eu sei que muitas de vocês já têm negócios, inclusive funcionárias, né, estão crescendo, então sei que vocês não estão ali, a grande maioria não está no estágio mais inicial, e isso é muito bom. Mas a gente sempre consegue, né, evoluir o que a gente está fazendo, a gente sempre consegue melhorar, a maneira como a gente conduz, principalmente quando a gente fala de grana, né, gente? A gente sabe que finanças é um tema difícil para todo e qualquer brasileiro. Diria, inclusive, ser humano que respira no universo, tá? Não é uma coisa só Brasil, a gente costuma trazer muito para o Brasil, né? Todos os desafios como se fosse algo muito maior aqui. Claro que o Brasil, né, como um país continental, ele é complexo, ele tem camadas, e aí, né, para problemas complexos, a gente não pode querer uma solução simples. Mas esse é um desafio, né? A cultura financeira, quando a gente fala de grana, quando a gente fala como isso afeta a nossa vida, é um desafio em diferentes países, sul e norte global. Então, quero também que vocês se sintam muito abraçadas, assim, que não é uma coisa individual, não é porque vocês, né, sabe? Não, é a forma como todas nós fomos criadas e como essa cultura foi construída no nosso país. E eu acho que a gente está fazendo um movimento revolucionário, assim, principalmente entre nós mulheres, de abraçar esse tema e falar, é nosso, eu posso gerir. Ficou Falhou o áudio. mudo, Bia. É. Falhou. Mudo. Ué, que estranho. Voltou. Voltou. Ah, voltou? Ai, boa. Uhum. Parece que o meu microfone desativou aqui, que estranho. Bom, mas de qualquer forma, então, como eu estava falando, acho que é muito bom, assim, estar numa turma só com mulheres empreendedoras que estão tocando seus negócios, que estão evoluindo, e que a gente possa ser uma geração que abraça esse tema como o nosso, né?
Eu acho que durante muitos anos é isso, tipo, mulheres não eram boas com dinheiro, mulheres eram gastadoras, mulheres não sabiam gerir, mulheres. E, pelo contrário, né, o que a gente tem visto nas últimas pesquisas e o que a gente tem visto na prática é que não. As mulheres, elas gerem muito bem, normalmente são elas que gerem nas famílias, muitas mulheres, né, são mães solo ou são chefes de família, então ali aportando a maior parte financeira. Mulheres têm melhores resultados como investidoras, então esse é um dado também da B3. E parece que a gente continua ouvindo, né, e afastada desse lugar, como se esse lugar não fosse pra gente. Então, sei que quando a gente fala de grana, bate aquele momento de, ai meu Deus, vai ser difícil, ai meu Deus, vou ter que olhar as coisas, né? Que às vezes a gente não quer tanto olhar, eu sei que dói. Mas prometo a vocês que nessas aulas vocês vão ver, a gente vai piscar, vai passar rapidinho. Assim, vocês vão ficar, caramba, mas já passou, mas dá pra fazer, mas é assim. Então, prometo pra vocês que no final eu vou perguntar, viu? O que vocês acharam, se vocês acharam que foi tão doloroso assim ou se passou rapidinho. Vai fazer esse fórum, tá? Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. E, gente, peço desculpas, eu tô um pouco gripada. Então, se qualquer coisa eu dar uma tiradinha aqui pra dar uma tossidinha, não. Aí vocês já sabem, tá? E Rio de Janeiro, menos de 25 graus, a gente gripa. Não tem esse corre, sabe? Está, assim, todo mundo espirrando, já com seus casacos e quase luva, se deixar. Então, assim, gripei, mas, enfim, tô aqui firme e forte por vocês. Bom, vocês conseguem ver minha tela? Tudo certo? Sim. Maravilha. Uhum. Boa, gente. Quero fazer um ritual rápido, porque temos bastantes empreendedoras aqui, mulheres maravilhosas na nossa sala. Mas eu não queria deixar de conhecer vocês, vou me apresentar rapidamente para vocês conhecerem a Prof. E também quero saber, né, o nome de vocês, cidade e o negócio, assim, né, o que vocês trabalham principalmente. Eu tive acesso, tá, ao material, ao perfil da turma, então sei dos negócios de vocês, mas é sempre bom conectar carinha com o nome do negócio, cidade, tá? Até porque eu gosto de usar de exemplos. Então, queria muito pedir para vocês irem colocando no chat. Vou me apresentar rapidinho para quem quiser abrir também rapidinho o microfone pode falar o nome, cidade e o negócio. Me apresentando rapidamente para vocês, eu sou a Bia Santos, sou CEO da Barcos. A Barcos é uma startup, uma empresa de tecnologia que desenvolve soluções para a educação e inclusão financeira. Então, desde Barcos está completando 10 anos esse ano, por isso que eu falei para vocês, eu comecei a empreender com 20 anos, estou com 30 agora, 10 anos de negócio, então comecei, né, num tema, a gente sabe como mercado financeiro, tecnologia é um espaço pouquíssimo feminino, né? A gente está mudando isso, mas ainda é um espaço pouquíssimo feminino. E eu comecei com R$ 0, tá, gente? Zero heranças, apenas um propósito de falar para outras jovens, mulheres, pessoas negras, brasileiras, sobre finanças, sobre como melhorar a gestão financeira pessoal, como melhorar a qualidade de vida e também melhorar, né, a gestão do negócio. Então, zero investidores, zero familiares, não tinha empreendedor na família. Então, quando eu falo que eu entendo a dor de vocês, é porque eu entendo de verdade, tá? Como é, às vezes, você começar o negócio do zero e você ter que dar conta, né, de tudo. Sou moradora do Caxambi, aqui, zona norte do Rio, subúrbio do Rio. Sou graduada em administração pela UFRJ, Universidade do Porto. Vi que a Lígia tá em Portugal, gente. Assim, ai, gosto muito, tá? Fiz minha graduação sanduíche aí no Porto e tenho muita saudade, gosto muito de Portugal. Então, que bom que você está curtindo aí, comendo, fazendo inveja pra gente, assim, comendo, né, um pastelzinho de Belém. Ainda bem que hoje você não veio com pastelzinho de Belém, tá? Brincadeiras à parte. Me pós-graduei em História e Cultura Africana e Afro-Brasileira como uma forma de também trazer esses conhecimentos para a área de finanças. Fiz um MBA executivo agora com foco em gestão e liderança na Fundação Dom Cabral, em São Paulo.
E, e tô agora iniciando uma nova jornada em setembro. Tô indo para os Estados Unidos começar meu mestrado em educação com foco em liderança e políticas públicas em Stanford. Então, vou passar meu próximo ano lá, enfim, 100% focada, imersa, né, em educação. Isso também é uma coisa que eu tenho falado muito. Eu fiz minha aplicação para o mestrado internacional no ano passado. Eu fiz para Stanford e Harvard, passei nas duas, decidi por Stanford porque assim fazia mais sentido para mim. E eu tenho contado e falado mais sobre isso porque pode ser o sonho de vocês, né? Fazer o curso de inglês, estudar fora, fazer um curso de espanhol, expandir para América Latina. E existem várias oportunidades, tá, gente? Independente de idade, independente do momento de vida, do perfil, né? De negócio que vocês podem explorar. Eu fiz uma live, deixei lá no meu Instagram, tá no YouTube, liberado para vocês, sobre como se organizar para estudar fora. Sei que não está relacionado ao nosso tema aqui, mas foi uma forma de eu contribuir, porque durante esse processo de aplicação, muita gente contribuiu para minha jornada, assim. Pessoas me mentoraram, programas gratuitos, eu recebi uma bolsa de estudo que vai cobrir 80% dos meus gastos lá. Então, estou agora participando de bolsas complementares. Então, assim, é possível a gente fazer esse passo e ficar 1, 2 anos fora, focando no nosso negócio, aprendendo e voltando para o Brasil ainda mais forte, né? Apoiando a nossa comunidade. Então, tenho falado sobre isso mais abertamente, porque a parte mais difícil, eu acho que de passar para universidades de ponta, seja Estados Unidos, Europa, seja Brasil, né? Enfim, independente do lugar que vocês querem ir, foi aceitar que era possível. Foi entender que eu podia, sabe? Eu demorei muito tempo me convencendo de que eu deveria aplicar, de que eu deveria buscar essas oportunidades. Então, a partir do momento que eu entendi isso, eu comecei a focar no meu inglês, entendi como era a prova, me preparei ali e, enfim, fui aprovada de primeira nas duas universidades mais difíceis do mundo. Então, trago isso no lugar de muita humildade para dizer para vocês que vão, sabe? Não desiste, vai. Mas será que. Deixa a universidade falar, deixa a oportunidade te dizer se é o momento ou não, sabe? Vai lá, aplica, faz que vai dar certo. Então, queria compartilhar também esse momento muito feliz com vocês e dizer que o quanto eu puder pegar de turma até setembro, e depois vou para um fuso horário muito doido, mas se eu puder pegar turma lá também, estarei sempre conectada ao Brasil, porque é o que me deixa feliz. Deixa eu ver vocês aqui. Temos a Kelly de Americana, São Paulo, com a Clínica Favo, que é especializada em epilação e visagismo. Que maneiro, muito massa. Lígia de São Paulo também, beleza e bem-estar, muito bom. Amanda é cabeleireira, tá em Patos de Minas, Minas Gerais. Ai, gente, que cidade. Eu tava em São Paulo essa semana, Minas também amo muito. Marina de BH é massoterapeuta. Ai, que felicidade, Marina. Olha, não vivo sem meu maço. Meu maço é meu compadre. E assim, a cada 15 dias eu desmarco o que for, entendeu? Pra ter minha massoterapia. Pô, eu fiquei viciada, tá? Trabalho maravilhoso. Ludmila é de Teodoro, Ludmila Teodoro Fernandópolis, também de São Paulo. Cristina é de São Paulo. Lohane, que é design de sobrancelhas. Ludmila falou que é cabeleireira. Yumi é de São Paulo, capital, fisioterapia e massoterapia. Ai, também. Ai, gente, eu sou muito fã. Fisioterapia no geral, acupuntura, masso, salvou minha vida em vários momentos, assim. A Rafaela, esteticista de Curitiba, Paraná, muito bom. A Júnia de Belo Horizonte, terapeuta capilar, especialista em castes, maravilhosa. Eu não trouxe essa foto para minha apresentação aqui, mas foi eu com 16 anos, assim, o meu primeiro projetinho falando de finanças com cabelinho alisado, assim. Então, fiz a transição capilar e sei a importância da gente ter especialistas em cachos, né, gente? Que bom que tem, né, a gente está tendo mais especialistas no mercado para, enfim, cuidar das nossas meninas cacheadas. Então, muito bom. Janaína Mariporã, de São Paulo também é cabeleireira.
Natália, de São Paulo, maquiadora. Cristina, massoterapeuta e líder das As Marias Espaço. Que maneiro, Cristina. Muito bom. Aline é designer de unhas. Salvador. Ai, gente, como eu amo. Saudade dessa cidade. Todo ano eu arranjo um motivo para ir para Salvador. Todo ano. Sim, arranjo um motivo. Então, espero esse ano conseguir viajar para lá antes de começar o mestrado. Joyce é transista, muito bom, também de São Paulo, capital. Patrícia, maquiadora e cabeleireira de São Paulo. Isis é de Curitiba, é transista e cabeleireira, especialista em caixas naturais, cabelos naturais, né? Mais uma maravilhosa. A Jane Maria de Curitiba, penteadista, muito bom. Lígia falou que tá amando Portugal, que massa. Jéssica, que é designer de sobrancelhas na JM Studio, muito bom. Carla, 41 anos, tricologista e psicóloga, proprietária da clínica M Balantu, clínica especializada no tratamento de doenças do cabelo e couro cabeludo. Nossa, Carla, assim, essencial. Passei por uma queda há pouco tempo, menina. Cabelo quase foi embora todo, viu? Ai, vou pra Uberaba pra me consultar com você. Ruby, aqui. Ai, obrigada, Ruby. Michele Maria, especialista em sobrancelha. Cimeia, curva terapeuta capilar de São Paulo. Hoje é dia do massoterapeuta. Que coisa boa. Parabéns, parabéns para as massas do grupo. Ai, que felicidade. Vou mandar um alô também pro meu compadre. Falar, uhul. Luiz, de 34, esteticista de Curitiba. Jaqueline, especialista em bronzeamento. Que maneiro, de Salvador. Bianca, da curso de maquiagem em Porto Alegre. Muito massa. E a Débora Pereira, é especialista em tranças, né? Deb Tranças, é transista de Curitiba. Carla falou: ai, que bom, Carla. Quando eu estiver por aí, eu te aviso, que realmente a gente precisa. Enfim, chega um momento da vida que a gente vai precisar de tricologista, né? Acho que todas nós, em algum momento, pelo estresse, por questões hormonais, pela vida, não tem jeito. Bom, gente, maravilha. Obrigada aqui pelas apresentações, muito bom conectar carinhas e negócios. Vou começar aqui, então, alinhando com vocês um pouquinho do nosso módulo, tá? Estarei com vocês nos dois módulos. Então, tanto no módulo de finanças pessoais versus empresariais, quanto no que a gente vai falar um pouco mais de contabilidade, né? De demonstrativo de resultado. Então, é, juro para vocês aqui que eu vou dar o meu melhor para que seja leve, seja tranquilo, que vocês, enfim, aprendam, tenham espaço também para colocar em prática. Eu acho que isso vai ser super importante. Inclusive, hoje a gente vai ter prática, aula que vem a gente vai ter prática. Então, fui fazendo essas divisões, né, para que vocês tenham mais tempo também. Que, enfim, começa na aula, mas depois vocês terminam de preencher em casa, a gente conversa na próxima aula, então a gente vai ter esses momentos juntos. E quero compartilhar aqui, com vocês um pouco do nosso cronograma. Então, hoje a gente vai falar, né, nesse módulo, a aula de hoje é a aula de quarta. Mas hoje, especialmente, a gente vai falar sobre a diferença de finanças pessoais e empresariais. Então, por que que isso importa para todo e qualquer empreendedor e empresária, tá? A gente vai falar sobre o que é educação financeira. Eu gosto de trazer um conceito um pouco diferente do que é educação financeira. E a gente vai falar sobre finanças pessoais, né? E o método Érica, que é como a gente vai organizar essas finanças pessoais. Na segunda aula, na quarta-feira, a gente vai organizar e olhar um pouco mais para as finanças do negócio. Então, começo hoje falando um pouco dessa diferença. A gente vai ter um foco maior nas finanças, né, do pessoais, né? Enfim, das finanças suas, das famílias de vocês. E na segunda aula a gente vai focar mais em como fazer essa organização e esse controle das finanças do negócio, tá? E aí, gente, a gente vai começar com bingo para, né, dar uma brincada e trazer ao mesmo tempo um diagnóstico, assim, para vocês entenderem um pouco, né, sobre quais são as características aí do negócio de vocês, o que que vocês deveriam estar olhando, né, para o negócio estar cada vez financeiramente mais saudável. Falaremos, hoje a gente já vai, nesse módulo, na verdade, não hoje, né, próxima aula, mas nesse módulo a gente já vai fazer aí
uma introduçãozinha à contabilidade mais básica, a diferença de entradas e saídas, custos e despesas, tá? E depois a gente avança um pouco mais. E falaremos de fluxo de caixa, teremos momentos de exercícios. Então, como a gente faz esse registro, esse controle, quais são os indicadores que a gente consegue tirar de um fluxo de caixa, que é uma ferramenta super simples, né? Fluxo de caixa é uma ferramenta super simples. Ela pode ser difícil, às vezes, da gente trazer para o nosso dia a dia, mas é uma ferramenta super simples da gente implementar, tá? Então, quero compartilhar aqui com vocês um pouco de como funciona. Bom, gente, alguma dúvida em relação ao cronograma? Podemos seguir, tudo certo? Boa, perfeito. Então vamos lá, né? É, Vamos começar falando dessa diferença das finanças pessoais para as finanças empresariais. Gente, separar as finanças pessoais das empresariais acho que é o primeiro passo para o negócio sustentável. E eu sei que é uma coisa muito difícil, principalmente quando a gente é autônoma, tá? A gente abre o nosso negócio e a gente é a principal força de trabalho. Às vezes a gente ainda não tem funcionária. Então, e até quando tem, muitas vezes essas coisas se misturam. Então, é muito importante a gente fazer essa separação desde o início do que é CPF, do que é CNPJ. Vocês vão me ver falando muito assim, né? Que essa diferença do que é pessoal do que é do negócio, né? Vocês, e a gente brinca, Bia, mas sou uma pessoa só. Sim, é verdade, tá? Mas eu brinco que nós empreendedores precisamos, né? Muitas vezes agir como. Sabe aquele filme? Ai, meu Deus, esqueci. Putz, falei, não lembrei do nome do filme. Fragmentado. Não sei se vocês já viram o filme Fragmentado. É uma série, inclusive é uma série muito boa de suspense. Pra quem gosta de suspense, é muito bom. E tem o filme, o nome é Fragmentado por quê? Porque fala de um homem que tem um transtorno, e ele tem 19 personalidades. E ele vai mudando as personalidades, inclusive o ator é maravilhoso, que realmente você vai vendo a diferença das personalidades, é muito massa. E eu brinco que a gente precisa ser meio fragmentada, né? Não no sentido, enfim, do transtorno em si, gente, brincadeiras à parte, mas é no lugar que a gente precisa ter várias personalidades, né, e várias pessoas em uma só. Porque para você tocar um negócio, você não pode ser só empreendedora ou quem coloca a mão na massa e faz o seu serviço, né? Ou vende o seu produto final. Você precisa pensar na gestão, você precisa ser uma boa líder, você precisa vender bem. Vocês vão ter módulos disso, né? Você precisa entender o mínimo de marketing para fazer uma divulgação bacana do seu negócio. Muitas vezes você vai precisar saber da parte mais burocrática mesmo, mais burocras, de formalização, pagamento de impostos, de saber. Então, assim, aí você vira um pouco jurídico, porque às vezes você vai precisar assinar documentos. Então, assim, como CEO do negócio, né? Eu sou uma das fundadoras, estou atualmente como CEO. Gente, CEO é basicamente a pessoa que faz tudo, né? CEO de pequena empresa, né? É isso, a gente faz um pouco de tudo. Então não tem como a gente estar num lugar de, isso aqui é uma coisa que eu não consigo. A gente vai ter que saber um pouquinho para pelo menos conseguir lidar, inclusive contratar o serviço que vai nos ajudar. Porque se eu não sei o básico de contabilidade, eu não sei como contratar um bom contador. Se eu não sei o básico do comercial, eu não sei como contratar um bom vendedor. Então a gente precisa, sim, entender do início que tem coisa que eu também não gosto de fazer. Não gosto de ficar lendo contrato, vendo se a propriedade intelectual, se o serviço. É um saco, né? Mas a gente precisa estar nesse lugar, a gente precisa se dispor a aprender um pouco de tudo. E com a parte financeira, né, e de contabilidade da empresa não é diferente. A gente precisa entender até para conseguir contratar um bom serviço para fazer pela gente, tá? E eu sei que vocês têm algumas, né, que já estão nesse momento crescendo a ponto de daqui a pouco fazer um BPO, trazer um BPO, que é pedir para uma empresa, né, tocar a parte mais operacional, financeira de vocês, fazer um contato direto com o contador de confiança. Mas vocês vão precisar acompanhar esse relatório, vocês vão precisar saber, né, se no final os demonstrativos, documentos, eles estão demonstrando um negócio saudável que está lucrando ou não. Então, é muito importante que vocês comecem essa jornada. E é claro que durante as nossas 4 aulas aqui, eu vou tentar tirar o máximo de dúvidas, vou tentar, né, enfim, que a gente avance juntas aqui nesse tema o máximo possível. Mas já quero dizer para vocês que é o início de uma jornada.
Não vão ser em 4 aulas que a gente vai resolver todos os desafios financeiros, né, do negócio, mas vocês vão saber exatamente por onde começar a estudar, quais são os temas relevantes, o que é importante para o negócio estar saudável, né, onde vocês buscam mais informação, para que vocês continuem essa trajetória e transformem essa parte não numa coisa chata que vocês não gostam, que vocês, não é para mim, mas como algo que faz parte do dia a dia de vocês, tá? E digo mais, depois que a gente começa a entender um pouco, se coloca nesse lugar, a gente começa a gostar, tá? Porque hoje eu tenho uma pessoa responsável pelo financeiro, eu tenho contador, e eu tenho reunião semanalmente com essas pessoas. Porque eu quero saber o quanto o meu negócio está lucrando, eu quero saber o quanto está sendo pago para cada um dos fornecedores, eu quero saber o quanto os funcionários estão recebendo, eu quero saber quanto a gente vai conseguir distribuir de bônus, eu quero saber se está lucrando, quero saber se o negócio está dentro da margem de contribuição, eu quero saber de tudo, tá? Por quê? Porque o dinheiro é o que mostra se o negócio está indo para o caminho certo. Gente, desculpa. Eu gosto muito do que eu faço, eu gosto muito de estar em sala de aula, eu gosto muito de construir soluções em escala, que é o que a gente faz na BART, para a educação da população. Isso me faz bem, eu sinto que eu estou contribuindo para a sociedade. Mas, no fim das contas, a gente precisa pagar as nossas contas, os boletos. Nossa família depende disso, a gente depende disso. Para eu fazer mais o bem, eu preciso ter dinheiro para isso. Então, se a gente não equaliza essas contas no início, a gente não consegue viver, né, do quanto a gente gosta de fazer o nosso trabalho. Infelizmente, né, sociedade capitalista é isso. Espero que o sistema mude em algum momento, mas como a gente vive nesse sistema, a gente precisa entender como hackeá-lo, claro, né, sempre que possível, para a gente se sentir bem, fazer aquilo que a gente quer. Mas no final das contas, a gente tem que pagar boleto. Então, finanças é um tema que vocês precisam se aproximar. E aproxime nesse lugar, de assim, eu vou conseguir pagar melhor, eu vou conseguir render melhor, eu vou conseguir melhorar minha vida, eu vou melhorar a vida das pessoas que eu atendo, das pessoas que são colaboradoras, porque eu vou estar mais feliz, eu vou estar mais equilibrada, eu vou poder, enfim, as coisas vão naturalmente acontecendo, tá? E aí, qual é a grande diferença do CPF para o CNPJ, gente? Que é uma separação que vocês precisam fazer desde o início, né? O CPF é como você, pessoa, né, recebe o seu salário. Você é uma das personalidades, tá, da nossa empreendedora fragmentada. Então, você, quando está ali atendendo, fazendo um cabelo, fazendo uma maquiagem, atendendo uma pessoa no consultório, fazendo uma masso, você está numa posição de funcionária. Claro que, para quem está te recebendo o seu serviço, você é dona do salão, você é dona do espaço, né? Tem uma posição ali que é muito importante. Mas, na hora de você olhar para o financeiro, você precisa entender que você é uma funcionária do seu negócio. É uma das personalidades aí da empreendedora fragmentada. Você vai receber um salário dessa sua empresa. Imagina se não fosse você que estava ali fazendo o cabelo, se não fosse você que estava ali fazendo a massa. Se você tivesse um negócio, tivesse uma metodologia, ensinasse pessoas para fazer por você, você não ia pagar o salário dessa pessoa? Então você também precisa ter um salário, né? E eu sei que no primeiro momento nem sempre a gente consegue tirar o salário de cara, tá, gente? Eu demorei uns 2 anos no meu negócio para ter o meu salário todo dia primeiro, dia 2. E hoje eu recebo com previsibilidade. Eu demorei um tempinho para que isso acontecesse. Vocês já estão nessa trajetória, então vocês estão muito mais à frente do que quando eu comecei. Mas dá para você ir estruturando o negócio, tendo caixa e prevendo. Por isso o financeiro é tão importante, para que você tenha um salário mensal. Previsibilidade é extremamente importante para o ser humano ter segurança e conseguir viver em paz. Então eu lembro o quanto era difícil quando eu não sabia exatamente quanto eu ia receber, né? Ou até a gente conseguir receber mensalmente, eu comecei recebendo semanalmente, que era o que dava para ter respiro de caixa. E aí você não precisa ter um salário para você se sentir 100% bem que as coisas estão funcionando. Você não sai do não tenho salário e vou tirando, e o caixa do negócio, o caixa da empresa, tudo a mesma coisa, para ter um salário que eu tiro todo dia primeiro, dia 2. Tem um caminho, né? Não é preto e branco, tem tons de cinza aí no processo até você chegar do outro lado. E como isso começa? Separando o que é seu do que é do negócio. Tendo uma listinha ali, um fluxo do que é seu, dos pagamentos das suas contas, do quanto você está retirando.
e uma partezinha ali, né, um outro fluxo porque é do negócio, porque está entrando e porque está saindo, tá? Não é um controle super homérico, cheio de. Não, pode ser um controle simples, começar com folha de papel, se vocês quiserem, tá? Mas a gente precisa fazer essa separação. Então, é assim, você pode, se você ainda não consegue tirar o seu salário, né, todo mês, se você ainda tem um desafio, começa tirando semanalmente um recurso. Todo final da semana você vai tirar ali uma parte dessa grana para você pagar as contas, né? Depois você vai e começa quinzenalmente. Você vai tendo mais caixa, vai tendo mais respiro, até você conseguir tirar mensalmente. Esse é o processo de todo empreendedor, tá? Que não começou com investidor, com uma herança, tá? Que não tem ali, às vezes, um background, né? Que dá para tem alguém sustentando até você dar certo, né? É assim, é o processo. Vocês não são menos, têm menos sucesso por conta disso, muito pelo contrário, tá? É o processo natural de todo negócio. Deixa eu ver aqui o chat. Aqui a Patrícia falou que tira minha comissão como de qualquer colaborador e tem um prolabore pequeno, mas já está aprendendo isso. Muito massa, Patrícia. É isso, sim. Você pode começar tirando uma comissão por venda, né, por serviço. E aí, que todo serviço que você faz, você tira uma parte ali e você se paga como custo. Já falar sobre isso. E você tem um prolabore, né, que entra como despesa do negócio, é que você tira todo mês como pelo menos um fixo. E aí o mês foi melhor, você tem ali esse fixo. Se esse fixo já pagar ali o básico das suas contas, já é o quê? Felicidade, tá? Motivo de estourar champanhe e tudo. E aí as comissões elas vão entrando para o lazer, né? Para educação, para saúde, para outros itens que vão para além ali das contas da casa, né? Às vezes do aluguel, da conta de luz, da conta de telefone, que são coisas ali, internet, que é o mais básico, às vezes um plano de saúde, né? Todas as contas que são ali mais básicas. Então, naturalmente, isso vai acontecendo. Aline, o ideal é que a gente consiga chegar no mensal para você ter ali a mesma previsibilidade que qualquer colaborador CLT, né? Qualquer colaborador de qualquer empresa, tá? Mas quinzenal já funciona. Se funciona para você, funciona, tá? Tem pessoas que preferem o semanal, que conseguem lidar melhor com o dinheiro, não gastam mais do que deveriam por semana, e já vai fazendo uma reserva pessoal, enfim. Então, acho que o importante é você encontrar a maneira que funciona para você. Eu gosto da lógica mensal, tá? Eu já pego a minha grana, já separo uma parte para investir, pago as contas da minha casa, vou me organizando ali ao longo do mês. Então, eu sempre preferi e gostei da lógica mensal. Mas se quinzenal funciona, tudo bem, tá? Você pode parar no quinzenal. Se funciona para você, tá perfeito. Você consegue organizar as contas, tem a reserva do negócio, a reserva pessoal, tudo certo, tá? Então, esse CPF, né? Ele tem gastos pessoais, com aluguel, alimentação, lazer. Isso não pode sair diretamente do caixa do negócio. Gente, concordem comigo que no fim das contas vai sair do caixa do negócio? E se você está pagando um salário para você, esse dinheiro é o que você vai pagar suas contas? Tá saindo do caixa do negócio, né? A diferença é que isso não sai como gasto do aluguel da Maria, alimentação da Maria, o lazer da Maria. Não, isso sai como salário da Maria, que contabilmente faz muito sentido. É o seu prolabore, tá? Então, essas finanças elas são suas, não são da empresa. A empresa ela não quer saber, entre aspas, tá? Se o funcionário está gastando, quanto ele está gastando com alimentação, quanto ele está gastando com lazer no sambinha, com a cervejinha no final de semana. Que ele quer pagar salário. É isso que importa quando a gente olha, né, para o financeiro e para a contabilidade. Então a gente precisa cada vez mais fazer essa separação. E aí, qual é a melhor maneira de vocês começarem isso, gente? Tendo contas de banco separadas. Esse é o primeiro grande passo, tá? Não dá para você receber na sua conta PF e pagar na conta PJ, e não dá. É uma conta especial para o negócio, uma conta especial para você. E aí, às vezes, é bobo, tá? Porque no início, às vezes, tá tudo tão misturado que é difícil. Mas você vai ter uma conta para o negócio, uma conta, pode ser uma conta digital, super fácil de abrir, uma conta para sua vida pessoal. Cada uma tem um cartão de. Opa, voltou.
Então, cada um vai ter um cartão de débito, tem um cartão, né? Cada um vai ter separado, tem um Pix específico. Recebeu na conta PJ, porque toda entrada do negócio é PJ. Tem como você dar o seu Pix da sua conta pessoal. Vai para a conta PJ. Até que você decida fazer o Pix da conta PJ e botar da sua conta PF, pessoa física, tá? Não tem problema. Contanto que você faça essa separação. Sabe por quê? Porque final do mês você vai olhar e você vai ver tudo que entrou e você vai ter noção exata do quanto você faturou naquele mês na sua conta PJ. Porque tudo que entrou na sua conta PJ foi o quê? Assim, faturamento, né? Às vezes, enfim, normalmente é pagamento dos seus clientes, né? E o que saiu, você consegue fazer essa discriminação. Tudo que foi para conta PJ é salário, é remuneração. E você começa a entender, inclusive, quanto você se remunera por mês. Porque muitas vezes essa separação, como ela não acontece, você não sabe nem quanto você está se remunerando. Aí você começa a olhar e falar: caraca, eu me remunero? É que eu estou faturando, né? Porque quando tá tudo misturado, a gente não consegue ter essa visão, tá? E você consegue também saber, olha, isso aqui foi para minha conta PJ, então isso aqui está somando, né, o meu salário para essa funcionária, que é a minha outra personalidade. Mas aqui também eu estou pagando luz, eu estou pagando fornecedor, isso aqui eu já comprei de material para poder fazer o meu cabelo, para poder fazer minha trança. Olha como está fazendo sentido. E essa cliente, ela pagou R$ 200 e eu gastei 50 de material. Então, isso significa que eu tenho uma margem aqui de 150. Quanto eu tiro normalmente por serviço? Mais 50, então a margem é 100. Ah, então para cada 200 Então, você entende? Você começa a fazer o mínimo, as coisas começam a ganhar uma visão, né? Um espaço ali para você começar a ter indicadores, ter uma perspectiva do negócio de vocês diferente. Então, esse é o primeiro passo, tá, gente? É fazer essa separação. E eu brinco que é quase como não sei se vocês lembram desse episódio do Chaves, que o seu Madruga pede para ele ficar olhando os churros. E aí ele tá de um lado, né? Ele vende os churros para ele e compra os churros dele. Vende. Eu brinco que essa é um pouco da lógica, né? A gente vai lá e executa o serviço, a gente vai e paga o serviço. Aí a gente bota o serviço, às vezes a gente investe no negócio com o nosso dinheiro, e o negócio paga com o dinheiro. E é um pouco dessa lógica, né? Mas no final das contas, funciona. Deixa eu ver o chat aqui para ver o comentário de vocês. Respondi aqui a Aline. A Ana falou que foi a melhor coisa que ela fez, que deu clareza. Que bom que você já fez essa separação, Ana. Eu acho que é isso, primeiros passos, assim, um dos mais difíceis, na verdade, né, da gente conseguir ter essa noção, porque no dia a dia a gente acaba não priorizando esse tipo de coisa. Rafaela falou que tem contas separadas, mas entra e já sai. Eu entendo, Rafaela, mas pelo menos a conta separada te dá nitidez do que está entrando, né? De onde está entrando e quanto está saindo e para onde está saindo. Isso é super importante. Marina falou aqui que ela tem duas modalidades de recebimento, do espaço físico e a domicílio evento. Então, recebe ambas em uma conta só, se tem que separar, porque ela não tem nada de prolabore. Marina, você não precisa separar as contas do que é do espaço físico, né, e do que é domicílio evento. O que você precisa fazer quando você for montar o fluxo de caixa, que eu vou falar na próxima aula, vocês vão ter uma ferramenta, tá? Para conseguir categorizar o que é cada uma das coisas. Então, isso vai fazer, principalmente quando a gente olha para a contabilidade, né, para o futuro do negócio, você vai ter uma visão muito nítida no final do quanto foi que você recebeu pelo espaço, do quanto você recebeu a domicílio, do quanto você recebeu em evento. Isso, inclusive, vai te dar nitidez. Caramba, se esse mês eu faturei 10 mil e 5 mil foi do espaço físico, 3 foi a domicílio e 2 foi evento, pô, meu espaço físico, ele tem dado muita conta. Mas, para eu conseguir fazer 5 mil no espaço físico, eu percebi que eu preciso trabalhar 4 vezes por semana. No evento, eu fiz um evento e já consegui R$ 2.000 esse mês. Pô, será que eu consigo, então, investir o meu comercial, o meu marketing mais em evento? Porque ele me dá mais, por mais que, né?
enfim, seja mais trabalhoso fechar, mas ele me dá mais dinheiro do que talvez 5 dias ali trabalhando no físico. Então você começa a pensar em estratégias para o seu negócio, inclusive para direcionar energia comercial, né, ou de marketing, para conseguir trazer aqueles serviços que são mais inteligentes para o seu caixa. Então, no primeiro momento, eu lembro na Barcos, lá no iniciozinho, a gente começou com contratos de R$ 300, que era uma aula, era uma palestra, enfim. Hoje, abrindo para vocês, a gente tem contratos que batem tipo meio milhão. Como? Porque eu comecei fazendo uma palestrinha, né? E ao longo do tempo, eu fui acrescentando valor nesse serviço e fui entendendo como o mercado funcionava. Eu comecei fazendo uma palestra para uma instituição pequena. E ao longo do tempo, hoje, esse contrato é de gestão de um programa social do Santander, que é meu cliente. Hoje, grandes bancos são nossos clientes. Então, você entende o que é melhor, né? Eu investir, às vezes, 3 meses, né, no marketing, no comercial, para um contrato como esse, ou eu continuar, né, fazendo palestras todos os dias para ter. Vocês entendem? Então, a gente começa aí desenvolvendo e tendo um olhar muito, muito aguçado, assim, muito estratégico para o negócio. E isso é desenvolver a nossa visão enquanto empresária, não enquanto funcionária. E, gente, são 10 anos, né? Então, eu não comecei com um contrato com estudante. Foi um baita do espaço, né? Trouxe aqui um dos clientes, tá? Mas o próprio Grupo Boticário, né? A gente já teve, foi cliente nosso, a gente já foi fornecedor de educação financeira, né? Agora continuo como educadora aqui na pessoa, né? Enfim, no meu trabalho enquanto Bia. Mas Barcos, né? Representando a empresa, a gente está em grandes organizações hoje. Mas a gente começou com organizações de bairro, a gente começou com um negócio pequeno e foi construindo essa reputação e esse olhar estratégico para que uma palestra que a gente no início cobrava X, hoje a gente cobra 5x. Para que essa hora de trabalho, né? Hoje a gente tem uma equipe maior para dar conta de projetos que são muito maiores. Então, até isso, se eu não tivesse feito o fluxo de caixa identificado, que o melhor modelo não era o modelo A, mas era o modelo B de projeto, que eu precisava investir mais nisso, nesse comercial, nessa estrutura, eu provavelmente não teria ido por esse caminho. Eu ia ter continuado ali fazendo aulas, dando aula em escola, que era o que a gente fazia no início, né? Não que não seja muito prazeroso, mas olhando para negócio, para estratégia, eu queria crescer para um outro lugar, enquanto empresária, tá? Então, trouxe o exemplo aqui para vocês entenderem essa separação e por que que ela é tão importante. É, a Isis aqui falou que ela tem uma conta PF-PJ, mas acaba fazendo a maioria dos pagamentos e faz tudo pela conta PJ, mas depois ela não separa, não consegue distinguir. Então, Isis, importante, o pagamento que você quer fazer das suas contas pessoais, você transfere essa conta da PJ para pessoal e aí você faz o pagamento. Sei que é um trabalho extra, tá? Mas ele é importante para você distinguir de onde está vindo esse dinheiro, para onde está indo para o pagamento do quê, tá bom? E eu vou mostrar aqui para vocês uma primeira ferramenta para as contas pessoais. E na quarta a gente vai olhar para a ferramenta das contas empresariais, tá? É... Luísa falou que é comissionada, recebe por conta PJ e tem um cartão de crédito para insumos PJ. E aí o que sobra ela transfere para PF e aí vira boleto. É uma ótima forma de vocês começarem estruturando o negócio, tá? Eu tenho entradas no meu negócio, a Ruby falou aqui, também de salões parceiros. Eu separo essas entradas ou vai tudo para a mesma conta? Gente, se é de um CNPJ, vocês podem colocar tudo no mesmo, tá? Bia, para me organizar melhor, eu decidi abrir 2 contas para o meu CNPJ. Que Vocês podem, tá? Ter contas em mais de um banco. Abrir no banco A, abrir no banco B. Como eu vou fazer, né? Como eu recebo do meu negócio e também tem o recebimento para o meu CNPJ, né? Mas de salões parceiros, eu gostaria de colocar em contas diferentes para me organizar melhor. Tem problema? Não tem problema, tá? Contanto que a pessoa física esteja separada. No final das contas, é sobre a pessoa física estar separada, tá? Cristina falou que tem conta separada para a Labore.
e que ela teve contas separadas recentemente, ainda não aplicou o Prolabore nem salário mês, estão precisando aprender a resolver esse nó. Débora, conseguiremos aqui com essas ferramentas, tá? A Marina falou que do espaço físico ela separa na caixinha do Nubank, principalmente por conta de aluguel, e só tira para pagar insumos. Então, eu vejo do dinheiro a domicílio como meu salário e um suporte para o espaço físico. Marina, funciona, tá? É uma maneira de você estruturar esse primeiro momento para você se organizar. Mas, idealmente, você precisa ter. Enfim, você pode tirar do que você pega a domicílio, o restante você reinveste no negócio. Eu acho que pode fazer sentido, mas no fim das contas, é importante você ter um lugar com todas essas coisas escritas para você tomar essa decisão. E o fluxo de caixa vai ser uma ferramenta muito boa para você entender tudo que está entrando de fato do espaço físico, tudo que está entrando no domicílio. Inclusive, gente, posso dar um exemplo do meu massoterapeuta? Vou dar um exemplo do meu massoterapeuta. Ele entendeu ao longo do período dele, né, fazendo conta, fazendo planejamento do negócio e tal. Não estou dizendo que é o seu caso, tá, Marina? Que tem casos e casos. Mas que ter o espaço físico para ele não era um bom negócio. Ele percebia que o espaço físico, naquele momento, pelo menos de negócio, que ele estava começando, que ele ainda não tinha uma carteira de clientes fixa, não tinha. Para ele, o espaço físico era um custo muito grande em prol da quantidade de clientes que ele tinha. Então, o que que ele começou a fazer? Ele só ia na casa das pessoas. E ele tirava o valor da moto, né? Tinha os custos dele, da hora dele, e o restante ele via como entrada para o negócio. E aí, conforme, né, ele foi criando uma reserva, e agora ele está começando a repensar se faz sentido ter o espaço físico ou não. Então, até nisso, né, você ter o fluxo de caixa, um planejamento financeiro, ele fez antes, né, de abrir o espaço físico, mas você pode entender no processo que talvez o espaço físico seja uma aposta. E apostas e investimentos fazem sentido, tá, gente? Mas ainda assim, o que entra, né? Você precisa de um universo específico ali para o espaço físico. Você se remunera de fato, né? Dos dinheiro que você faz a domicílio, de eventos e tudo mais. Mas você muitas vezes, né, cria um planejamento para esse espaço físico para que ele, a partir desse momento, ele precisa começar a me remunerar, precisa fazer mais sentido. O que que eu preciso fazer para esse espaço físico funcionar? Então, a caixinha do Nubank vai ser o quê? Aluguel? Vou trazer alguém para movimentar a rede social? O que eu vou fazer, né, para esse comercial acontecer para o espaço físico? Então, essa é um pouco da lógica. Vou trazer um outro exemplo, porque eu sei que tem fisioterapeuta aqui, mas isso serve para salão também, tá, gente? Cabeleireiro, qualquer serviço. Minha acupunturista, ela faz em casa. Então, ela sempre fez em casa, né? A maior parte dos clientes dela estão em casa. E aí agora surgiu uma oportunidade, isso foi início do ano, dela abrir um espaço físico no lugar que ela faz, olha só a estratégia, no lugar que ela faz vôlei. Todo lugar, gente, que tem vôlei, que tem boxe, crossfit, que tem o quê? Pessoas lesionadas e com dor. Então, fisioterapia é uma coisa importante. E o que que ela entendeu? Que as pessoas, sabendo do trabalho dela, as pessoas que jogavam vôlei com ela ali, que estavam naquele lugar, né, que era um espaço pessoal dela, né, não era do negócio, já pediam, e ela já estava ficando sem agenda para conseguir atender todo mundo em casa, porque tem espaço de deslocamento, né? Ela gasta mais com outras coisas. E aí, só agora, ela já trabalha com isso, sei lá, 20 anos. Agora ela decidiu abrir um espaço próprio. Por quê? Porque ela já começou com a agenda praticamente cheia, gente. O espaço se paga em um dia da semana. E aí, os outros 2 dias, né? Ela tem ali o trabalho dela e os outros dias, 2 dias que sobram, né? Ela tem aberto para que outros profissionais utilizem o espaço dela pagando ali o valor da hora. Então a pessoa vai, paga o valor da hora, usa o espaço que é super bonitinho e atende ali na área dela. Então, olha, né? O olhar de negócio que ela teve, a perspectiva de negócio que ela teve nesse processo. Então, isso só fluiu por quê? Porque ela parou, ela tem, né, o controle financeiro dela muito certinho, quantos clientes ela faz por dia, quais são os lugares do Rio de Janeiro, onde estão pedindo. Então ela faz esse controle, isso ajuda muito a tomar decisão, tá? Decisões, inclusive, de estratégia mesmo do negócio. A Elis falou aqui que está trabalhando essa parte de separação de contas, tanto para receber quanto para compra de material e pagamento. A Natália falou que separou recentemente as contas, mas não sabe como começa.
a se pagar, né? Pagar o Prolabore e como organizar isso. Natália, eu vou falar mais sobre isso. Rubi falou que diminui ao máximo o gasto pessoal, a maioria das despesas hoje é do negócio. É um abrir mão de nós mesmos por algo maior, mas que dá muita satisfação em realização. Sim, Rubi, espero que em breve, né, você comece a ter sua remuneração tranquila, mas de fato a gente precisa, né? Principalmente se o negócio está mais no início. Gente, eu lembro até hoje que meu primeiro salário foi de R$ 230. Eu lembro que eu botei tudo no bilhete único, porque né, eu precisava ir voltar para o escritório. Aí a gente conseguiu um espaço gratuito, era um coworking, enfim, um outro momento de negócio aqui no Rio. E a gente ganhou. Eu lembro que eu fiz essa redistribuição e eu fiquei assim nas nuvens, né? Eu sabia que é grande, tudo a gente estava reinvestindo no negócio. Mas só de ter um primeiro Prolabore, eu lembro que na época eu estagiava, né? E abri o negócio enquanto eu estagiava, então eu tinha dois empregos. E eu um emprego sustentável enquanto o outro, né? Até o negócio conseguir virar e eu me sustentar só do negócio. Então esse caminho ele é muito natural, tá? É, mas dá muita satisfação a gente ver o negócio girando. E aí é focar em fazer, né? A gente conseguir tirar o nosso salário completo do negócio. Isso é super importante também. Lígia falou que o prolabore emitido pela contabilidade é bem menor do que realmente separa para ela. Você acha que isso pode trazer problemas? Lígia, não. E aí é importante, né, você ter um contador e você ter conversar de forma aberta com ele sobre isso, tá? Prolabore normalmente está associado a você pagar ali, enfim, todos os impostos, né, as taxas referentes, como se você fosse um CLT, tá? E muitas vezes você faz retiradas para você que pode ser bonificação, pode ser como retirada de lucro. Então, isso só precisa estar descrito no seu fluxo de caixa. Isso precisa estar. Não dá para você tirar o dinheiro e isso não ser não está anotado, né? Isso não está estruturado e categorizado da melhor maneira. Mas a gente faz isso na Barcos, né? Enfim, uma parte recebe como prolabore, outra parte recebe como distribuição de lucro, porque tem menos impostos. Então, até isso é bom, porque o contador vai te ajudar. Olha, esse negócio está fechando as contas, então dá para você, né, retirar essa grana como distribuição de lucro e você não precisa fazer, né? Enfim, então tem um nível ali de limitação para imposto de renda. Então, gente, existem várias maneiras, né, de você conseguir colocar essa grana, essa retirada, sem necessariamente, né, fazer por um caminho A, B ou C. O contador ele vai te ajudar também a tomar essa decisão para você pagar menos impostos, né? E para você direcionar mais recursos para esse reinvestimento no seu negócio, tá? Gente, inclusive acho super importante falar, assim, eu sou super pró pagamento de imposto, tá? Acho que é importante, tem um papel social do imposto aí muito relevante. Só que a gente sabe quantos impostos eles não são amigos do pequeno empreendedor, né? As grandes empresas elas têm muito mais condições, às vezes, de conseguir administrar esses impostos, essas taxas, a gente não. Então, existem estratégias para você diminuir um pouco esse impacto dos impostos e tá totalmente dentro da legalidade, tá? O negócio tá legal, tá tudo sendo pago, tudo direitinho. Então, você está emitindo nota, né? Tá tudo certo. Você só diminui um pouco esse peso dos impostos, principalmente quando a gente olha para a distribuição, né? Para pagamento de salário, que tem um imposto pesado aí, né? Envolvido. Então, se você for MEI menos, é mais tranquilo. Mas se você já tiver transicionado ali para uma pequena empresa, os impostos podem ser bem pesados, tá? Elis falou que tem duas contas CNPJ também, uma delas por conta da maquininha de cartão. Maravilha, Elis, não tem problema. Joyce falou que ainda tem dificuldade de separar o Prolabore e fazer um caixa no salão, a gente vai falar sobre isso. Ruby falou que é uma estratégia ótima, está pensando em fazer isso para o estúdio, excelente. A Yumi falou que já tem tudo separado, faz uns anos, mas chegou a um ponto que precisou de um consultor financeiro para olhar a saúde financeira da empresa de fora. Porque às vezes a gente toma algumas decisões na ansiedade e acaba cometendo alguns erros. Então, eu acho super válida essa visão em diversos aspectos. Yumi, faz muito sentido, tá? E de fato é importante. Não é à toa que eu falei para vocês que eu trouxe. Hoje eu tenho um consultor específico para o negócio, que toca toda a parte operacional e que me traz só
a cereja do bolo para eu tomar a decisão. Olha, Bia, a gente tem um caminho A, B e C, né? Ó, dá para fazer por essa forma, essa é a melhor decisão, a gente pode distribuir desse jeito, esse é o melhor caminho. E o contador, ele vem também para trazer essa visão do ponto de vista mais burocrático da coisa, né? O que dá para a gente fazer, o que não dá para fazer. Então, a partir do momento que o negócio vai crescendo, é assim que tem que ser mesmo, gente, tá? A gente não precisa dar conta de tudo sozinha, não. Porque, como eu falei, né, principalmente, a gente normalmente começa nesse negócio que a gente gosta do serviço do produto que a gente entrega. Ninguém fala que a gente precisa fazer toda essa parte burocrática chata, né? E a gente não vai se transformar, a não ser que você queira muito ir para um caminho empresário, empresária raiz, enfim. E tem várias referências muito legais do mercado da beleza, inclusive a Bianca, da Boca Rosa, né? Que, putz, saiu de um lugar de quem, né, fazia maquiagem para um lugar que tem a própria marca e hoje ela é 100% empresária. Então, eu esqueci o nome da empreendedora que também é super famosa, assim. Se eu não me engano, ela é especialista em sobrancelhas. E ela começou com o salão dela, hoje ela tem uma rede, assim, com vários salões. São, né, todas colaboradoras que são treinadas com o método dela. E ela é empresária zona, assim, ela tá pensando só nos números, em como fazer o negócio crescer, tá? Então, mas na maioria dos casos a gente gosta, né? A gente está ali diretamente relacionado a fazer ali, né? Isso, ela mesma, Natália Beauty. É. Então, assim, você tá ali fazendo seu serviço, dando conta, você gosta, você tá nesse processo. E nesse primeiro momento, você não tem que ser especialista em tudo, você só precisa saber o suficiente de cada área para o seu negócio evoluir. Vai chegar o momento que seu negócio vai fluir, você vai estar ganhando bem, as coisas vão estar fluindo, você vai ter sobra de caixa para contratar um consultor para melhorar ainda mais essa área e você conseguir fazer melhores decisões, né? Tomar melhores decisões, fazer mais dinheiro. Então, assim, esse é o fluxo, tá? Só que para isso a gente precisa caminhar. A coisa não funciona do dia para noite. Como eu falei para vocês, meu negócio está completando 10 anos. E eu comecei a assim, me remunerar de forma que eu falo assim, caraca, agora eu tô pagando as contas de verdade. Foi lá para 2021, sabe? Demorou, né? Meus primeiros anos do meu negócio, não que eu não tirasse meu salário, mas assim, demora. Eu não ganhava o quanto eu queria ganhar, né? Eu não tava esbanjando horrores, né? Muitas estratégias vieram pós-pandemia, a gente teve muitos avanços tecnológicos na empresa. Então, assim, as coisas vão caminhando, tá? Mas é bom também vocês escolherem um pouco do lugar que vocês querem estar, né? E de até que ponto vocês querem se aprofundar em cada uma das coisas e pedir ajuda. Sim, faz muito sentido, tá? Bom, gente, vamos lá. Então, vou aqui falar rapidamente dessa parte, de como a gente começa a fazer essa separação. Uma das partes mais importantes quando a gente fala de retirada de prolabore, ou de vocês não chegarem num momento que vocês sentem que vocês estão trabalhando sem remuneração, sabe? Que vocês estão ali naquele fluxo. É importante vocês saberem quanto vocês precisam para viver. Queria aproveitar para fazer esse fórum aqui, esse censo. Vocês podem ir levantando mãozinha, tá? Vou tentar contar aqui, pedir a ajuda da Débora, até se ela estiver por aí. Queria saber aqui quantas sabem exatamente o quanto vocês precisariam ter de prolabore, de salário, independente do nome que a gente der, para vocês viverem bem a vida pessoal de vocês. Vocês sabem quanto vocês precisariam ganhar hoje? Pode levantar a mãozinha, reagir aqui. Boa. Então, temos um número grande aqui que ainda não sabe exatamente quanto precisaria, né? Temos um número que sabe bem aqui, que tem esse controle, mas ainda tem empreendedoras que não sabem exatamente o quanto precisaria ter de prolabore para dar conta da vida pessoal, né? Ou assim, de forma certeira, o quanto tira hoje. Boa, gente, pode tirar a mãozinha. Só queria ter um pouco dessa visão aqui no todo, tá? Então, por quê? Porque muitas vezes, para viver bem, uns 50 mil aqui no Brasil, caramba, caramba, Rafa, você me fez me sentir muito pobre agora, calma. Dá pra gente viver bem com menos, pelo amor de Deus. Mas assim, claro, né? Quando a gente olha Rio, São Paulo, é um pouco mais de tristeza. Mas os outros estados, normalmente a gente consegue viver com menos, assim. E dá para viver bem. 50 mil, nossa senhora.
Eu espero um dia ganhar isso, gente. Tá aqui para isso. A gente chegar aos 50 mil e poder luxar por aí, fazer o bem, né? Enfim, retribuir, criar impacto. É muito esse o objetivo, assim. E aí, gente, eu queria trazer para vocês um pouco dessa visão de educação financeira, né? E aqui de educação financeira no geral, que é sobre compreender, né, esse passado e conseguir equilibrar as escolhas do presente para construir o nosso futuro. Para mim, esse é o grande significado, né, do que é educação, planejamento financeiro. Por quê? Porque a gente está acostumado a olhar para a educação financeira como se fosse, são juros, mas é investimento, mas é o controle financeiro. Tá. Mas o que está por trás dessa educação e desse planejamento, sabe? E aí eu trago essa ressignificação de educação financeira com base em Sankofa, né? Que é um termo hoje bastante conhecido no geral, assim, que fala. Sankofa é um símbolo, tá? Um dos símbolos, né, dos povos acães, vem da África Ocidental. E é muito comum aqui no Brasil, tá, gente? Porque a gente teve uma influência muito grande da África Ocidental, enfim, período colonizatório e tudo mais. Você consegue ver Sankofa e outros símbolos adinkras, que é o nome, vocês podem pesquisar, que é o nome desse grupo, né, de imagens, de símbolos, em sacadas de prédios, né, somente em centros, assim, centros das capitais, das cidades, vocês costumam, se vocês procurarem em sacada, em coisas de metal, assim, vocês conseguem, em portões, vocês conseguem ver esses símbolos, né? Somente quando são estruturas mais antigas. E eu trouxe aqui um símbolo para vocês, né, que é o Sankofa. E Sankofa é simbolizado por esse pássaro, né? Com a sua cabeça virada para trás, cada um dos pezinhos virados para um lado, né? Seu corpinho aqui virado para frente. Porque ele fala dessa importância da gente conhecer o passado, da gente. O que é o passado, né? Pode ser tanto o nosso passado pessoal, que nos influenciou a abrir o nosso negócio, a forma como a gente lida com o dinheiro, quanto a gente precisa, enfim. Porque é esse passado que nos ajuda a compreender onde a gente está hoje, para que a partir disso a gente consiga construir esse nosso futuro e tomar melhores decisões. Gente, essa é a base de qualquer planejamento financeiro, tá? Você olha para o que já aconteceu, encontra padrões, entende onde vocês conseguem melhorar, entende inclusive como, né? Isso levou você, o lugar que você está hoje, o que você quer melhorar, o que dá para fazer melhor, né? Como é que tá o caixa de vocês, para que a partir disso vocês consigam tomar melhores decisões para o futuro. O passado do negócio de vocês é muito importante, né? E esse passado com escrito, né? Esse passado documentado, ele é muito importante. E dá para a gente usar isso na psicologia, sei que tem psicólogas aqui, dá para a gente usar isso em diferentes áreas, né? Esse conceito em diferentes áreas. Mas eu trago Sankofa aqui para as finanças, porque não é só sobre a gente fazer o dinheiro sobrar, né? Claro, maravilhoso, ou fazer um bom investimento, enfim. Mas é também sobre a gente estar sempre nessa reconexão com quais foram as escolhas do passado que a gente fez, que nos fizeram, né, chegar até aqui, e quais são as escolhas que a gente vai fazer agora para ter esse futuro financeiro que a gente quer, né? Para a gente conseguir se planejar melhor. Então, é sobre essa consciência e sobre essas escolhas alinhadas aos objetivos de vocês. A Natália, provavelmente, ela queria ser uma ultra empresária, né? E ela encontrou esse caminho no mercado da beleza. Você pode querer apenas fazer o seu serviço, ter uma quantidade máxima de clientes no seu bairro, para você viver perto da sua família, viver perto dos seus filhos, ter uma boa condição de vida. As estratégias tomadas, elas vão ser diferentes, mas os objetivos, eles são válidos e importantes da mesma forma. Eu decidi que o meu negócio ele ia ter até um determinado tamanho, que para mim era um tamanho confortável que fazia sentido, dentro do que eu enxergava para os próximos anos, dentro do que eu queria. Estou me preparando para ser mãe. Então, assim, tem várias coisas envolvidas. Tem outras mulheres que estão num outro lugar, que querem, putz, pensar num negócio muito maior do que o meu hoje. Assim como eu conheço mulheres que já acham o meu negócio grande demais, que gostam de uma coisa mais ateliê, menorzinha,
né, e que estão no perfil de público que paga muito bem, que faz muito sentido ter um trabalho super personalizado. Então, assim, vocês só precisam encontrar, né, o objetivo e o caminho para que vocês trilhem estratégias que façam sentido, tá? Para o tamanho de negócio, para as experiências, para o que vocês buscam. E aí, quero introduzir para vocês aqui como a gente vai fazer esse controle das finanças pessoais. Pedir para a Débora, né, compartilhar com vocês esse exercício. Por quê? Porque a gente precisa ter pelo menos uma estimativa, tá? É um primeiro passo do quanto a gente precisa ganhar na nossa vida pessoal, no nosso CPF, para a gente conseguir, a partir disso, estruturar objetivos de faturamento para o nosso negócio, né? Metas de venda, tá? Porque imagina, gente, se a gente começa um negócio que tem uma capacidade máxima ali de faturar, vou dar um exemplo, dentro daquela região, R$ 10.000 por mês. E você ainda tem que pagar aluguel, tem que pagar um monte de coisa, né? Tipo, todos os recursos ali envolvidos, insumo, tal, tal, tal. Imagina que no final sobrou 3.000 e o seu custo de vida é 5 e é você sozinha para dar conta. A gente já começa com um planejamento que não bate a realidade, não bate o que dá aqui. Então, a gente precisa conseguir saber bem quanto a gente precisa para, a partir disso, fazer planejamentos que façam sentido para o nosso negócio também. Uma coisa vai alimentando a outra. Então, o primeiro passo para essa separação acontecer é vocês saberem bem dessas finanças pessoais também. E vocês fazerem esse controle, tá? Por isso, eu trouxe o método Érica para vocês. A gente utiliza o método Érica há muitos anos aqui na Barcos. Eu trouxe para essa estrutura porque eu acho que realmente é uma das melhores, assim, quando a gente olha para a organização financeira. Vocês vão perceber que é uma lógica muito parecida com o que a gente usa para planejamento das finanças do negócio também, tá? E vocês vão ter mais aulas de finanças depois da minha, de precificação. Então, assim, vocês vão continuar nesse processo, tá? Mas o método Érica, ele é muito positivo aqui para a gente conseguir estruturar quais são essas etapas no dia a dia, tá? Então, vocês começam ali com a estimativa, depois vocês fazem um registro, né? Esse ciclo acontece no mês, tá, gente? Começa o mês com uma estimativa de gasto, depois a gente vai registrando ao longo do mês, categoriza tudo o que aconteceu e faz uma avaliação, uma comparação do que você estimou, do que de fato aconteceu, e entende se você precisa se readaptar, se reorganizar para o mês seguinte. Uma estrutura bem básica de planejamento de negócio, tá? Então, a estimativa, normalmente a gente faz no início do mês ou um pouquinho antes do mês começar. Vocês podem, inclusive, fazer estimativa para junho, a gente está no final de maio, né? Então, vocês já podem fazer esse exercício com a estimativa das finanças pessoais de vocês. Caramba, quanto normalmente eu gasto com aluguel? Quanto normalmente gasto em cada uma das coisas? Para você fazer esse fluxo. O registro, ele vem ao longo do mês de junho, né? Então você vai ali checando para saber o quanto aquilo deu certo, anotando o que entra, o que sai. A categorização é para você organizar esses gastos por categoria mesmo, quanto foi para habitação, alimentação, transporte, lazer, saúde, educação. E a avaliação aconteceria no final do mês de junho, né? Para você comparar com o que você estimou no primeiro mês e se organizar e ter certeza do quanto você normalmente gasta para as coisas, tá? Então, esse é o método, esse é normalmente o passo a passo que a gente segue. E o exercício que eu vou deixar para vocês aqui é o de estimativa. Então, o que a gente vai fazer agora é estimar o quanto a gente vai gastar no próximo mês, tá? Por quê? Porque isso vai dar essa noção mais pé no chão do quanto vocês precisam ter de salário, para que a partir disso, a partir do nosso fluxo de caixa, né, do negócio, a gente consiga dizer, opa, esse negócio hoje ele tem potencial de pagar o que eu preciso hoje, ou não, ele não está pagando o que eu preciso hoje. E a partir disso a gente cria estratégias para fazer funcionar. Gente, até aqui tá fazendo sentido? Tá fluindo? Boa, maravilha. Então, opa, deixa eu voltei aqui, maravilha. Então, o que que a gente vai fazer agora? Deixa eu, deixa eu compartilhar aqui com vocês. O que que a gente vai fazer agora, tá? Eu vou mostrar para vocês como funciona um Érica preenchido. E como a gente já está chegando no finalzinho, a gente abriu bastante espaço para trocar e tal.
eu vou deixar esse exercício como um trabalho de casa para vocês, para quarta-feira, tá? Vocês só vão precisar fazer estimativa, tá bom? Não dá para completar o ciclo todo, isso é um processo que vocês vão fazendo ao longo das próximas semanas, tá? Mas eu vou deixar esse exercício, a gente vai começar a próxima aula com esse exercício. Quero explicar para vocês na prática como funciona esse método, tá? E como vocês vão levar para a vida pessoal de vocês. Boa, Érica. A Érica tá falando aqui, ó. O método foi para ela mesma. Marina disse que para estimar precisa categorizar antes. Sim, Marina, vocês viram que a gente começa a estimativa em grandes categorias, né? Só que para essas grandes categorias acontecerem, vocês vão receber o exercício, né? Vocês vão ver que vocês precisam. O que que é habitação? Habitação envolve várias coisas, né? Então a gente criou aqui um documento, uma planilhinha, que vocês conseguem ir preenchendo isso. E isso ajuda vocês a falarem, opa, então em habitação eu gasto normalmente esse tanto, né? Em alimentação, normalmente eu vou no mercado tantas vezes, eu gasto tanto comendo fora, né? No almoço, no dia a dia, tal, tal, tal. Então eu gasto esse tanto. Então, a gente já vai fazendo essa separação. Marina, o método Érica aqui é só pessoal, gente, tá? Tá? Aqui a gente está olhando só para as finanças pessoais. O grande objetivo desse exercício é a gente entender o quanto vocês precisam de remuneração pessoal. Se vocês tivessem que pedir um salário hoje, o quanto vocês precisariam pedir para dar conta da vida de vocês? Tá? Esse é o objetivo. Porque a partir disso, a gente vai conseguir, no próxima aula, né, falar de fluxo de caixa, né, falar da estrutura do negócio, entender o quanto normalmente sai de prolabore. E aí você falar, opa, isso bate com o que eu preciso ou isso não bate com o que eu preciso. Tá fazendo sentido? Uma informação importante, né, gente? Então, como é que funciona o método Érica na prática nesses nossos minutinhos finais aqui, tá? Primeiro a gente faz a estimativa. Vocês vão preenchendo, opa, eu gasto tanto nessa categoria, tanto aqui e tal. Tem um exercício que vai ajudar vocês a lembrarem de todas as subcategorias possíveis, tá? A gente explorou, tem subcategoria de todas as maneiras aqui, tá? E aí vocês vão preenchendo e vão ter as categorias maiores, né? Somados no final desse exercício. Então, lá na estimativa, nesse caso aqui, eu botei que normalmente essa pessoa já recebe um salário de 4 mil, tá? Então, para a maioria das pessoas, elas já colocam mais ou menos ali o quanto elas acham que elas recebem. Se vocês não têm esse número, não tem problema, vocês vão ter estimativa no final. Já vai aproximar vocês desse número, que é o nosso objetivo, tá? Então, o método Eric, ele tem um espaço para você colocar quanto você tem, né? Normalmente quanto você recebe ou quanto você tem de visibilidade. Se não tiver, não tem problema, você vai ter os gastos depois. E depois ele mostra, né, para você ir colocando todos os gastos que você tem para ir fazendo esse controle inicial, tá? Então, no caso aqui, vou trazer a Joana, que é a nossa personagem. Ela, o último mês, né, ela tirou ali do negócio mais ou menos uns 4 mil reais. E ela foi ali separando o quanto ela achava que ela ia gastar no mês, tá? Então, ela foi fazendo, né, essa estimativa. Eu acho que eu vou gastar mais ou menos 1.800 de habitação, 200 com objetivos, 800 com alimentação, 500 de transporte, 300 de lazer, 200 de saúde e 200 com educação. Tem outras categorias, tá, gente? Fiz um exemplo aqui para vocês. Como funciona o registro? Ao longo do mês, ela vai efetivamente registrando. Ela pagou 1.200 de aluguel, pagou a conta de telefone, de internet, pagou gás e luz, fez um primeiro mercado, botou 200 reais no bilhete único do ônibus, pagou Netflix e Spotify, que é um lazerzinho, teve que pagar ali os 150 de medicamento, pagou a feira, né? Pagou o curso online que ela está fazendo. Então ela foi ali dispondo. Vocês veem que tem 3 pontinhos embaixo? Que tem outros gastos que foram acontecendo ao longo do mês, tá? O que que é categorização, gente? É quando você pega tudo que você de fato gastou e soma nas grandes categorias para você poder comparar. Então, o que a Joana fez foi somar. Quanto ela gastou com habitação? 1.900. Ela gastou quanto com educação? 150. Quanto com saúde? 300. Quanto com alimentação? 900. Transporte? 550 e 400 com lazer. Quando você vai fazer essa conta no final,
ela percebeu que ela gastou R$ 4.200 e que ela não conseguiu guardar esses R$ 200, investir esses R$ 200 para objetivos. Ela aqui, ó, não conseguiu, né? Os objetivos não entraram, porque quando ela viu, ela já tinha zerado a conta dela e ela já tinha gastado mais do que ela tinha planejado, tá? Isso é uma coisa muito comum de acontecer nos primeiros meses de controle financeiro, tá? E aí, o que aconteceu, gente? No final, ela gastou R$ 4.200. E aí, me fizeram uma pergunta aqui, né? A Marina perguntou: é, onde entra o cartão de crédito, gente? Cartão de crédito, nesse primeiro momento, no caso de Joana, entrou nesses R$ 200 aqui, ó. Que normalmente a gente passa no cartão e a gente não contabiliza nas nossas finanças. Então, muitas vezes a gente gasta mais do que a gente acha que gasta, porque a gente não olha para o cartão de crédito como um meio de pagamento. A gente olha o cartão de crédito como uma fonte de renda extra, como um complemento dos meses que aquela grana não dá. E por isso as finanças pessoais elas são tão importantes. Porque se a gente não faz essa estimativa, a gente não tem o mínimo de controle, o cartão de crédito, o cheque especial, eles entram nesse lugar de renda extra, que muitas vezes o negócio não está conseguindo suprir. E aí você sente que você trabalha horrores e parece que, sabe, você tá igual o hamsterzinho na rodinha. Parece que você não consegue sair do ciclo, que o dinheiro não sobra. Então, esse exercício ele é bom, e aí eu vou trazer aqui o bizu. O cartão de crédito, ele não entra como uma categoria, tá? Se possível, pega o cartão de crédito e destrincha. Você não chega no final do mês e fala, eu vou dar R$ 1.000 pro banco porque eu gosto do banco. Não, os R$ 1.000 que você passou ali, né, que estão como parte do pagamento da fatura, né, do seu cartão de crédito, ele vem de gastos que você fez ao longo do mês. Então, destrinche esses gastos e bota nas categorias. Foi para uma brusinha, para uma festa, eu passei uma parte da alimentação, é de Uber, de 99, de carro de aplicativo. Foi o Netflix, o Spotify que eu coloquei ali, ao invés, né, de... e não contabilizei. O que que tem nesse cartão de crédito? Foi uma geladeira, foi uma cadeira nova pro meu salão, que eu botei na minha pessoa física, mas é para investimento do salão. Então, como é que tá essa conta da pessoa física, né? E aí, pô, se é do salão, não deveria sair do meu bolso. Então, opa, tô pagando aqui, vou contabilizar como se fosse um investimento para o meu negócio, mas próximas vezes eu vou usar o cartão do negócio para fazer esse pagamento. Então, vocês vão ter uma visão muito boa do que é realmente CPF, né, nessa separação. E a gente vai caminhar ainda mais para o que é CNPJ na próxima aula, tá? Destrinchem. Façam essa estimativa olhando para a realidade de vocês. Rafaela falou aqui como é que faz essa estimativa como casal, né? Você coloca no total os dois ganhos. Rafa, você tem dois caminhos. Ou você contabiliza nessa estimativa o salário também do seu companheiro, da sua companheira, e você coloca os gastos de vocês dois, ou de vocês duas, tá? Os gastos da casa. Ou você faz só das suas finanças pessoais e você só coloca aquilo que você contribui na casa. Depende de como vocês olham as finanças, tá? Do casal. Então, aqui em casa, né, com meu noivo, a gente faz. Agora, a gente tá fazendo a transição, né? E a gente vai. Gente, eu vou casar dia 10. Casa daqui a pouco. É loucura, né? Então, a gente tá fazendo essa transição agora. Antes, a gente fazia tudo separadinho, tá? Então, Rafa, provavelmente agora, neste momento, eu tô no momento de transição. Eu ia fazer tudo separado, porque cada um tem seu jeito, né? A partir do mês seguinte, a gente já combinou que é a forma como a gente enxerga, que a gente está formando uma família, a gente, né, tá casando. Então, a gente vai unir os nossos salários e fazer os pagamentos da casa, ter os investimentos conjuntos, né? Ter tudo ali olhando para aquilo que faz sentido pra gente. Então, o meu próximo planejamento já vai ser botando os dois salários, né? Porque a gente olha para as finanças da casa e do casal juntos, tá? Então, depende de como vocês encaram essas finanças hoje, tá bom? Se você separa, faz separado. Se vocês pensam tudo junto, faz da família. Não tem problema. Vocês podem usar o exercício para os dois.
E se for fazer a família, inclusive, como a gente tem um, dois diazinhos aí, vocês podem até chamar o companheiro, a companheira para fazer junto, tá? Bota ali junto, chama E aí, vamos tentar, né, pensar essa estimativa do mês, como a gente consegue melhorar. É até um exercício bom para a família, tá, gente? Eu tô. É que meu parceiro, ele é engenheiro eletricista, mas ele também é educador financeiro. Então a gente troca muito sobre finanças, a gente está sempre trocando sobre isso. Então a gente gosta, né? É uma coisa que a gente gosta de fazer. Mas eu sei que somos estranhos nesse sentido. Nem todo mundo fala, nossa, que maneiro fazer as finanças da casa no meio. Então talvez seja uma oportunidade, inclusive, legal de vocês puxarem esse assunto, tá? Porque eu sei quanto as finanças da casa também interferem nas nossas finanças e, consequentemente, interfere nas finanças do negócio, gente. Somos mulheres, apesar de fragmentadas, né, nesse sentido, somos um único serzinho ali, né, dando conta de tudo. Bom, gente, 9h30. Quero saber se temos alguma dúvida em relação a esse exercício, tá? Eu vou deixar os meus contatos aqui. Então, vocês podem tirar dúvida comigo ao longo, como a gente ficou com a aula um pouquinho mais apertada, eu vou compartilhar com vocês aqui, para além das minhas redes e do meu e-mail. Débora, eu posso compartilhar meu WhatsApp aqui ou vocês preferem fazer a gestão das dúvidas? Pode ficar à vontade, Bia. Eu vou tirar um print aqui para mandar para elas. Perfeito. Vou deixar meu WhatsApp aqui também, tá? Usem com prudência. Eu peço 3 horas úteis para responder, tá? Vou dar o meu melhor. Mas tem e-mail até quarta-feira vai ser mais difícil, então se vocês tiverem dúvidas, mas assim, pode entrar em contato pelo WhatsApp, manda o print, pode mandar informação, pode tirar dúvida, tá? Deixo aqui meu Instagram, meu LinkedIn também. Abaixo tem bastante conteúdo legal se vocês quiserem também continuar aprendendo, enfim. A gente vai voltar a postar mais conteúdos sobre isso. E eu estou sempre compartilhando oportunidades também para empreendedoras. Tem a live lá, então vocês podem se conectar comigo por lá também, tá? Até quarta-feira, falarei um pouco desse exercício e a gente vai entrar em fluxo de caixa. Eu vou dedicar mais tempo para a gente fazer o fluxo de caixa juntas, tá? Então a gente vai botar mais a mão na massa aqui em grupos para a gente poder se ajudar também nesse processo. Eu acho que é super importante. Tá bom, gente? Ótimo dia para vocês. Viu? Já passou. 1h30 já foi. Viu? Doeu tanto assim? Hum. Não doeu, viu? Foi tranquilo. Eu juro que eu sou legal. Então a gente continua, a gente troca mais na quarta-feira sobre esse exercício e continua a nossa jornada aqui, tá bom? Ótima segunda, ótima terça para vocês. Prazerzaço, a gente se mantém em contato, tá? Débora, vou passar para você para os recadinhos finais. É isso, me despedir também, desejar boa semana, façam a tarefinha de casa, qualquer dúvida, chamem a gente no WhatsApp, o template de vocês do plano de negócio já está atualizado, não só com esse primeiro passo da Érica, mas com os demais também que a Bia vai trazer nas outras aulas. E é isso, boa semana pra gente, vamos nessa, até segunda. Tchau, tchau.